pneumonia ou sinusopatia? Eu estou observando aí que a tosse realmente ela é produtiva, tem um caráter infeccioso aí, viral ou bacteriano, mas tem. Não tem a questão do horário específico, ele já me descarta a sinusopatia, né? Uma vez que geralmente pela manhã, tarde, ou piora, pode piorar, claro. E essa questão do. Perfeito. Então essa tosse não te parece então uma tosse por Capitão Frio, não te parece uma tosse do refluxo, te faz pensar na tosse de origem respiratória, mesmo com patologia de base, associada a um quadro infeccioso. Pela história clínica aqui, dá para definir se é pulmonar ou sinusopatia? Eu não, porque assim não tem história de dispneia, não tem sinais vitais também. Que é que na história clínica ele joga o problema no pulmão. Dispneia e o outro é? Doutorácica pleurística. O cara está com febre e tosse, tá? Pleurística não sinusite, né? Perfeito. Então, doutorácica. E a dispneia vai topografar também o problema no pulmão. Desde que o paciente não tenha uma condição cardiopulmonar que possa se compensar. Paciente com IC, paciente com DPOC que gripou, fiz um sinusite viral, comprometimento é alto, mas pode vir desenvolver dispneia por descompensação da patologia de base. Raciocínio linguístico, estou pensando em infecções respiratórias. Vamos ver o resto da história. Que é me chamar a atenção. História patológica pregressa. A tendência de parto, usa pronópio, já está em dieta pastosa, sem expedição, fazendo fonoterapia. Hipertensa, nos idiomas artônicos do corte azedo, faltou uns ali, perdão. Diabética, usa metformina, um bloqueador do glucosa. Simvastatina de hipolipemiante, não tem outras doenças cardiovasculares e é independente para BVDs. História prévia ajuda em alguma coisa? Facilita a paciente dessa fazer a gente pensar ainda mais em pneumonia, de origem contaminativa. Perfeito. Está bem medicada da pressão? Então, bravo e o diurético não tinha. Não está muito bem medicada, tem dois fármacos com melanina, né? Viacabra, chazinho de bloqueador do cálcio. É isso que a gente começa a ter. Dois fármacos de melanina, está bem medicada. Poderia melhorar? Poderia melhorar, filha Marina, Marina do outro grupo ou não veio? Melhorar na questão dos fármacos, certo? Porque ela poderia estar com outro remédio. A hidroclorotiazida de primeira linha, mas ela é hiperglicemiante. Então, o diabético, ele deve utilizar o tiazide para lidar com a vida. Ela mexe menos na glicemia. Daria para melhorar o estado dele, tá? O diabetes é ok, idoso, frágil, você não vai ser tão intenso, no controle glicêmico, tem a média glicemia. A estatina no diabético, você precisa ter uma LDL mais controlada. Abaixo de 80, mas você já é uma paciente idosa, com passo. Então você já tem que também ver como é que está o LDL, como é que está a alimentação dela. Mas em geral você tem que lembrar que o diabético tem que ser mais intenso o controle, né? Talvez essa estatina tenha que ser revista, se não tiver. A gente está fazendo outro passo para independente, para ver se ela anda, tem um banho se mexe só, começou a fazer essa história familiar. Vai falecer alguns tempos de pneumonia, mãe tinha passo, faleceu de pneumonia, tem irmãos hipertenso diabético. História social, não tem nada de etilismo, tabagismo, faz físico e forma com terapia de reabilitação, passo, não tem viagem em contato com animais recentes. E olha, não tinha nada com a nossa gancho. Poderia. Se ser diagnóstico é ótimo, né? Começa pelo síndrome. O ideal, assim, quando você vai, tem várias formas de fazer o diagnóstico. A dica sempre é você ir no macro e no micro. Seria um diagnóstico sindrômico e busca de um diagnóstico etiológico e o percurso. Às vezes você faz um diagnóstico anatômico, agora você vai fazer um raciocínio fisiopatológico, organizar por grade são os tipos de patologias. Eu geralmente eu botaria como semi-febril, semi-bronco, mas também vai para qual se não desculpa? É lâmpada. Então, uma possibilidade forte de eu colocaria o semi-febril e o semi-bronco. Jamais ia abrir com o semi-febril para procurar esse diagnóstico, porque é do resto de um ponto, no outro você vai ter que investigar. Porque você vai organizar as patologias por grade, causas infecciosas, vai ter uma infecção nova grade, viral, bacteriana, fungo, protozoário,
infecção bacteriana e viral. Poucos dias de febre, tosse, não é a primeira hipótese de tuberculose, histoplasmose, infecções crônicas. Não vou dizer que essa ideia tem um lúpus ou vasculite, não. Pouco tempo já estudante doenças infecciosas bacterianas. À medida que o tempo passa, quanto mais tempo de febre, menos provável infecção. Exceto infecções crônicas, tuberculose, leishmaniose, tá certo? Essa é uma frase que eu tenho outro estudo comum, falando quanto mais tempo de febre, menos infecção. Padrão de febre não ajuda, em geral. Se é contínua, se é reitante, se é à tarde, se é de noite, tanto faz. Vai caracterizar tuberculose na febre no final da tarde. Infecção viral também dá, atrasar também dá. Acho que se apega muito nesse horário da febre, eu acho que realmente, opinião minha, acho que não ajuda tanto. O que ajuda é ser padrão remitente e intermitente. Intermitência